1 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 7, para lembrarmos o contexto. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Irmãos, nós estamos trabalhando as exposições da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, tendo em vista esta perspectiva de uma igreja modelo, de como é uma comunidade em que o Senhor tem liberdade para trabalhar e a partir dela expandir seu reino, a partir dela, como nós vamos ler nos próximos domingos, repercutir a palavra do Senhor por todos os lugares. Como deve ser uma igreja que dá testemunho numa cidade, como nós lemos aqui. A igreja de Deus que está em Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses. Tessalônica era aquela cidade da Macedônia que Paulo pregou no capítulo 17 de Atos. E diz que por 3 sábados, ou seja, 21 dias, ele expunha, demonstrava que era necessário que Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E ele anunciava que esse Cristo que o Antigo Testamento dizia era Jesus. E agora, nessa epístola, nós vemos que eles eram realmente filhos de Deus, eleitos de Deus, porque se via neles 3 coisas principais que deve haver em toda a igreja. Uma fé que trabalha, como está no verso 3. Um amor abnegado e uma esperança firme no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos na última vez que o evangelho que Paulo pregou, aquele evangelho que era dele, não chegou a ele somente em palavras, mas o poder de Deus transformou aqueles homens. E esse poder de Deus, irmãos, ele continua operando no mundo. As pessoas, como eu disse, pensam que o poder de Deus está ligado somente àqueles milagres extraordinários. Mas não há poder maior do que a transformação do seu e do meu coração. Como nós sabemos, nenhuma das estrelas, nenhum dos planetas pode faltar quando Deus chama eles. São astros gigantescos. Mas o coração, esse pequeno coração humano, que tem em mim, tem em você, é obstinado contra Deus. O sol e a lua obedecem e respondem à voz de Deus. E nós, por conta do pecado e da maldade, rejeitamos a Deus e nós envolvemos com as nossas próprias coisas. Veja como realmente é necessário que o poder de Deus entre em nós por meio do Espírito Santo e transforme os nossos corações. Mas qual foi o resultado desse poder de Deus na vida da igreja em Tessalônica? O resultado foi irmãos. E esse é o nosso tema de hoje. Eles se tornaram imitadores de Cristo. E é interessante mencionar para os irmãos que semana passada o Isa estava falando sobre isso, né? E sem combinar uma cristocidência, nós chegamos nesse versículo. Versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. E isso é muito importante, irmãos, porque nós vamos ver que Cristo é o modelo de vida cristã que devemos seguir. Vamos começar por ele, porque era isso que as pessoas viam nos apóstolos. As pessoas viam nos apóstolos Cristo.
não outra coisa. Não viam as boas habilidades dos apóstolos. Quem lembra daquele homem que estava sentado à porta formosa no templo, quando Pedro e João chegaram? E pediu esmola para eles, e eles disseram: nós não temos prata nem ouro. Eles disseram antes: olhe para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E quando aqueles homens estavam sendo elevados, porque as pessoas olhavam para Pedro e João e diziam: esses homens curaram um homem aleijado. O que eles disseram? Vocês não pensem que pelo nosso próprio poder ou autoridade este homem veio andar. Porque não era o poder de Pedro, eram as mãos de Pedro e o poder de Deus. E é isso que o poder de Deus faz. Cristo, irmãos, continua a fazer e a ensinar por milhares de anos. Os irmãos entendem, irmãos? Se há alguma coisa boa que pode ser extraída de nós, essa é Cristo em nós. Se verdadeiramente nós manifestamos alguma dádiva e somos bênção para alguém, não vem de nós mesmos, vem de Cristo. Por isso se encerra toda jactância, todo orgulho, toda arrogância. Isso vai em contraposição a esses homens que pensam que são alguma coisa quando fazem algo por alguém. Porque se realmente você foi abençoado através da minha vida, foi por conta de Cristo. E os seus olhos devem continuar estando em Cristo, não em nós. E as palavras de Pedro servem para nós hoje. Não pensem que pelo nosso próprio poder ou autoridade Deus está trabalhando. É o poder dele. Nós somos vasos frágeis na mão de Deus. Cristo continua trabalhando. Por isso a nossa expectativa tem que estar em Cristo, irmãos. Já por isso que nós não podemos suportar a ideia de passarmos em tantos lugares e vermos cartazes com a foto de homens pecadores, falhos, servindo como propaganda para você ir assistir, para você ir buscar a sua bênção ou ouvir a voz de Deus. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de Cristo. Você precisa de Cristo, eu preciso de Cristo. Precisamos nos reunir em torno de Cristo e esperar em Cristo. Ele é o modelo do homem perfeito. Ele é o projeto de Deus inicial. Essa é a ideia de ser um modelo, irmãos. Quando Deus disse em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o projeto de Deus para o homem. Cristo é o prototipo desse homem. Os irmãos entendem, irmãos? Cristo é o protótipo de como o homem deveria de ser. Então, onde o evangelho chega, genuinamente, e as pessoas são transformadas, são tiradas das trevas para a luz, como fala Colossenses 1:13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando as pessoas são transportadas para esse reino, existe um modelo arquitetônico desse reino. Então, por exemplo, vamos usar a figura da casa. A casa de Deus tem um modelo. Qual é? Cristo. Cristo é o modelo da sua casa. Todos os membros manifestam Cristo em alguma medida. Então nós vamos estar funcionando, participando na igreja, genuinamente, quando nós estamos vivendo a vida que de Cristo nós recebemos. Os irmãos percebem que isso tira você e eu de cena, irmão? Estas coisas, essas verdades bíblicas, tiram a ênfase no homem e colocam a ênfase em Deus. E é por isso que nós nos reunimos, para que Ele seja tudo. Para que Ele seja tudo em todos. Aí você entende, por exemplo, Colossenses 3:11. Qual é o propósito eterno de Deus? Será que o propósito de Deus é só nos tirar do inferno? Ah, Deus me salvou, Deus me salvou. Glória a Deus, Deus nos salvou. Mas esse é a principal coisa? Não, Deus nos salvou para alguma coisa.
Deus nos salvou para que Cristo seja tudo em todos. Os irmãos entendem, irmãos? Então, o propósito de Deus é que nós sejamos imitadores de Cristo. Então, o que significa isso? Sejamos semelhantes a Cristo. Sejamos como foram os irmãos em Antioquia. Pela primeira vez foram chamados cristãos. A palavra ali é pequenos cristos. Ser imitador de Cristo é ser alguém que expressa a vida de Deus. Essa vida de Deus se manifesta num vaso frágil, usado para a glória de Deus, e é o grande mistério da piedade, Deus manifestado na carne. Deus manifestado em homens fracos, pecadores, como fala o Salmo no capítulo 8. Quando olho o céu, Senhor, as obras das tuas mãos, que é o homem para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um tempo menor que os anjos. De glória e honra o coroaste. E o puseste como coroa da criação. E diz o texto assim, irmãos, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitastes, algumas traduções falam louvor. A outra é força. Suscitaste força. E o resto do verso diz o quê? Por causa dos teus adversários. Para calar o adversário e o vingador. Então, onde está a glória de Deus? A glória de Deus está em pessoas frágeis, fracas, pequenas, pecadoras. Se manifesta a vitória de Cristo contra principados, potestades. Os irmãos entendem, irmãos? Aqui está a glória. Porque nós vivemos na teologia do Star Wars, né? Deus de um lado, o diabo do outro. Isso não é o que a Bíblia diz. Deus é o bem, o diabo é o mal. E eles estão em paridade, mas isso não é o que a Bíblia diz. Isso você viu num filme. Se Deus quisesse, com esse movimento aqui, ele aniquilaria Satanás. Mas onde está a glória em um gigante vencer um anão? Nenhuma. Sabe onde está a glória de Deus, irmãos? Na boca de pequeninos e crianças de peito, a força de Deus, o poder de Deus ser suscitado contra os adversários, para calar o adversário e o vingador. Aqui está o poder de Deus. Aqui está a glória para Deus. Por meio de vasos de barro, a excelência do poder de Deus se manifestar nessa terra. Para isso que nós precisamos ser imitadores de Cristo. E como é que nós vamos ser imitadores de Cristo? Como é que nós vamos ser semelhantes a Cristo? Como Paulo diz, como é que nós vamos ser perfeitos em Cristo? Colossenses 1:28. Somente quando o Evangelho nos alcança. Somente quando Cristo vai ao nosso encontro. Quando nós, pelo Espírito Santo, somos participantes dessa vida que ele viveu, da morte que ele morreu, da ressurreição, da ascensão, da entronização, do derramamento dessa unção sobre os nossos corações, que simboliza o Espírito Santo, como diz o Salmo 133. Agora nos tornamos participantes dessa vida. Então, irmãos, temos toda a capacidade que precisamos. Nós somos como mendigos implorando pão em bacias de ouro. Porque, como nós não sabemos o que temos, ficamos suplicando por coisas mínimas. Mas a Bíblia diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós já recebemos tudo o que precisamos. E nós vamos ver por que os irmãos aqui eram tão felizes. E nós somos tão tristes, depressivos, angustiados. Qual é a diferença se nós ouvimos o mesmo evangelho? Se é que ouvimos o evangelho. E vivemos em extrema pobreza espiritual. Precisamos estar atentos a acolher a palavra de Deus para sermos transformados à semelhança do Filho de Deus. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Cristo é o modelo de Deus. E para que isso acontecesse, Cristo se manifestou. Os irmãos lembram de Filipenses 2:5 até o 11, né, irmãos?
Que texto precioso, aquele hino da igreja. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Então, qual é o modelo que Deus espera para todos os homens? Isso não é uma boa notícia para alguns, irmãos. Que o homem seja um servo de Deus. Esse é o prototipo do homem perfeito. Por isso Jesus veio para servir, para mostrar qual era o propósito de Deus para o homem. Que é o homem que Deus quer? É um homem que é um servo de Deus, que é um servo dos seus irmãos. Como diz Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Naquele momento, por exemplo, em Lucas 22, se conta que os discípulos estavam à mesa e discutiam entre si sobre quem era o maior. Eles estavam com Cristo, o Rei do Universo. Estavam na companhia de Cristo. Pense como você se sentiria. Como você estufaria o peito? Você acha que seria diferente dos apóstolos? Dizer, agora eu sou o cara. Não, eu não sou só o cara, eu sou melhor que ele. Melhor que o João, melhor que o Tiago, melhor que todos os outros apóstolos. Eu sou o primeiro, talvez Pedro pensasse. E Jesus, eles estão conversando sobre isso sentados à mesa. E Jesus está em pé servindo eles. E Jesus diz para eles que não é assim entre eles. Que a pirâmide do reino de Deus está invertida. Que o propósito para o homem não é que ele seja servido, mas que ele sirva. E foi para isso que Jesus veio como um servo. E ele obedeceu até as últimas consequências, ao preço da sua própria vida, da sua morte e morte de cruz. E ele nos deu essa vida, para que possamos suportar todas as aflições dessa vida, no poder que ele dá pela vida dele e em plena alegria, como nós vamos ver. Então, quando nós olhamos para o Cristo, irmãos, nós sabemos que é o modelo do homem ideal, daquilo que o homem deveria ser. Quando olhamos para nós mesmos, que miséria, não é verdade? Que falta de capacidade. Glória a Deus. Espero que todos nós cheguemos a esse mesmo pensamento sobre nós mesmos, para realmente desistirmos de nós mesmos e confiarmos em Cristo. Para tudo o que nós vamos fazer, absolutamente tudo. Você não pode mover nada sem Ele. Você não pode lavar o arroz em casa sem Ele. Você precisa dele até para o ar que você respira. Para você fazer uma boa peça de roupa, irmã, você precisa dele. Para você resolver um problema na sua empresa, você precisa dele. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, não é verdade, irmãos? Ele vem demonstrar o que é ser um servo. E nós olhamos para ele e dizemos, Senhor, realmente, o que o Senhor fez é impossível para mim. Verdade, irmão? Mas a sua segunda frase deve ser, mas em ti eu tudo posso, Senhor. Porque toda suficiência vem de ti. Para amar o meu inimigo, para respeitar o meu marido, para cuidar dos meus filhos, para pregar o evangelho. Irmãos, esse é o mistério da fé. Esse é o mistério do evangelho. A semente divina vivendo em cada um de nós, crescendo em nós e se manifestando para o mundo. Não por causa de nós, mas por causa dele, porque ele decidiu que fosse assim. E ele avançando, e nós nos tornamos participantes disso, dessa bênção, dessa glória, à medida que nós reconhecemos as nossas fragilidades e misérias, e à medida que nós vamos confessando os nossos pecados, reconhecendo a nossa fraqueza, dizendo, Senhor, sem ti, eu nada posso fazer. Senhor, me ajude, Senhor,
a ser um servo. Vive em mim, Senhor. Substitua a minha natureza caída. Me transforma, Senhor. Muda o meu caráter. Tu és paciente, tu és longânimo, tu és perseverante. Tu tens todo o amor, toda a alegria, toda a paz, toda a longanimidade, toda a bondade, toda a benignidade, todo o domínio próprio, toda a mansidão. Tudo isso está em ti. Tudo isso é teu, tudo isso te pertence. E tu vives em mim pelo teu Santo Espírito. Então eu posso ser como tu és. E eu quero ser como tu és. Eu recebo essa palavra em mim, essa bênção em mim. E vou avançando nesse crescimento. E vou me tornando imitador de Cristo. E é o que o nosso texto diz, irmãos. Efetivamente, o que o Evangelho produziu neles? Eles se tornaram imitadores do Senhor. A pergunta é, o que o Evangelho tem produzido em nós, irmãos? Nos tornamos imitadores do Senhor? Nós temos visto o caráter de Cristo sendo manifesto em nós? Se Cristo é o ideal de Deus e o propósito de Deus é sermos semelhantes a Ele, por que que você não está parecendo com Cristo ainda? E nós vamos descobrindo. A pergunta é, como anda a nossa caminhada rumo à semelhança com Cristo? Será que nós temos buscado a Cristo? Será que nós temos em Cristo o padrão de conduta que nós devemos viver, ou é no mundo que nós temos tirado os nossos padrões? Então, irmãos, em Cristo nós temos um modelo, mas em Cristo nós temos também o quê? A capacidade que precisamos. A Bíblia nos expõe como devemos viver e o Espírito Santo nos dá o poder para vivermos a vida que devemos viver. Em Cristo nós temos o modelo e toda a capacidade. E esse é um par perfeito, amém? Porque normalmente nós sabemos o que devemos fazer. Não é verdade, irmãos? Você lê a Bíblia, você está tão aquém da Bíblia, mas está muito claro ali o que você deve fazer. Ou não está? Às vezes a gente até deixa de ler a Bíblia, porque a Bíblia fala o que nós devemos fazer. A Bíblia fala que nós devemos perdoar. E nós vamos orar o Pai Nosso, e o Pai Nosso vai dizer assim, perdoa as nossas ofensas. O que mais? Como? Mas nós não queremos perdoar. E daí quando nós chegamos em Mateus capítulo 6 e lemos o Pai Nosso, e agora, irmãos? O que nós vamos fazer? Nós sabemos o que devemos fazer. Nós não queremos fazer. Então, ao invés de acolher a palavra, como esses homens fizeram, nós rejeitamos a palavra. Nós não queremos a palavra. Mas a palavra é o instrumento de Deus. A nossa oração devia dizer, Senhor, eu não consigo, mas a tua palavra diz que em ti eu consigo. E eu quero viver essa plenitude de vida cristã que a tua palavra revela. Os irmãos entendem, irmãos, a disposição correta do coração que nós devemos ter para sermos imitadores de Cristo? E os irmãos entendem que nenhum cristão, irmão, irmã, tem desculpa para não viver essa verdade, irmãos? O Senhor nos ajude. Mas não são só imitadores de Cristo. Paulo coloca na ordem certa, irmãos. São imitadores dos apóstolos. A Bíblia diz, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Então, de que maneira os tessalonicenses que não tiveram contato com Cristo em carne, nos dias da carne de Cristo, poderiam ver uma expressão de Cristo na terra? De que maneira, irmãos? Olhando para a conduta, para a vida dos apóstolos. E é isso que o verso 5 nos diz. O nosso evangelho, diz Paulo, não chegou até vocês tão somente de palavras. Chegou em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção. E ele diz, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento, o nosso quê?
procedimento entre vós e por amor de vós. Então, através do proceder dos apóstolos, os tessalonicenses poderiam ver a vida de Cristo. E o proceder dos apóstolos está descrito no capítulo 2 aqui, irmãos, para nós. Ele diz: irmãos, a nossa exortação não procede de impureza, não procede de engano, não se baseia em dolo. Nós fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. E é desse Evangelho que falamos. E diz o texto, irmãos, que esse Evangelho era dito por eles não com linguagem de bajulação, nem com intuitos gananciosos. Nunca buscaram a glória dos homens, nunca buscaram a glória para eles, mas buscavam a glória de Deus. Eles abriram mão dos seus direitos. Ele diz, eles como ministros de Cristo poderiam ser sustentados, mas eles abriram mão do seu direito para que o evangelho avançasse entre eles. Então são homens que através da sua conduta revelam a Cristo. Por isso podem ser imitados. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, porque eu sou bonzão e sou melhor que vocês? Não. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por isso que ele coloca aqui, efetivamente vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Os irmãos entendem, irmãos? Eles olhavam para os apóstolos e viam o quê? Que o evangelho produziu pequenos cristos. Amém? Mas nós precisamos entender bem o que o Novo Testamento fala sobre imitação. Porque imitação nos nossos dias é alguém que não é criativo e que toma a ideia de outro, né, a ideia alheia, para promover-se. Imita o outro. Ele não tem capacidade nenhuma. Ele imita o outro para se promover, para dizer que faz alguma coisa, não é assim? Mas a questão do Novo Testamento é muito além de questões externas. É uma questão de reproduzir. Porque só tem uma vida para nós reproduzirmos. A vida de quem? De Cristo. E nós reproduzimos exteriormente essa vida que recebemos dentro do nosso coração. E quando nós estamos reproduzindo, as outras pessoas olham para nós e veem em nós, essa forma ali é a mesma forma de Cristo. Essa conduta é a mesma conduta de Cristo. Essas palavras são as palavras de Cristo. Essas obras são as obras de Cristo. Então o que ele é? Ele é um imitador de Cristo. Você vê externamente a realidade do coração. Sabe o que é a religião, irmãos? A religiosidade é uma tentativa exterior de copiar a vida que não existe dentro do interior. É uma vida de plástico. Não teve produção nenhuma de realidade espiritual, mas se tenta ter uma aparência exterior de piedade. Isso não é vida cristã. Isso é religiosidade. Essa é a vida dos fariseus. Eles pensavam que externamente obedecendo a Deus, Deus os receberia no céu, eles teriam direito ao céu. E o que Jesus disse sobre eles em Mateus 23? Vocês são como sepulcros pintados de cal. Por fora, vocês são bonitos. Por dentro só tem morte. Só tem morte. Então, o que Jesus estava preocupado? Daquela transformação que vem de dentro do coração. Você pode fazer tudo certinho por fora. Aliás, nesse sentido, você vai encontrar milhares de regras na Bíblia. Talvez você se ocupe, como os judeus, em 614 preceitos. Um para cada dia do ano, mais tantos outros de proibições, e tente tirar o dízimo da hortelã, do coentro, do cominho. E o que Jesus dizia sobre eles? Jesus dizia sobre eles que dentro do coração deles só existia morte. Corrupção. Agora, quando o evangelho chega, irmãos, aí nós temos uma diferença. Há uma reprodução da vida de Cristo na vida dos irmãos, naturalmente, que vem de dentro. Suas disposições do coração foram mudadas. E nós devemos pensar muito sobre isso, irmãos.
Se nós não conseguimos por uma hora zelar, por exemplo, pela palavra de Deus, e nós estamos incomodados com a palavra de Deus, isso talvez seja um diagnóstico da realidade do nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Elas têm prazer na voz do seu pastor. Então, se você vem no domingo na reunião e a realidade da sua vida é que você está agoniado para que acabe a reunião, talvez você não seja uma ovelha do pastor que é Cristo. Talvez você esteja perdido. Os irmãos estão entendendo? E triste realidade é você se apresentar domingo após domingo em um lugar e quando as coisas terminarem, você ser lançado fora. Os irmãos entendem, irmãos? O prazer de um filho de Deus está em ouvir a voz de Deus. O prazer do filho de Deus é que as palavras de Deus para ele são mais doces do que um chocolate. São mais preciosas do que todo o dinheiro que você tem na sua conta. A Rice leu um salmo que fala que mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 em outro lugar. 1000 dias dá quase 3 anos do seu salário. E o salmista está dizendo que mais vale estar um dia na parte exterior da casa de Deus do que 3 anos de tudo que você ganha. Um dia diante de Deus. Os irmãos entendem, irmãos? E a realidade é que muitas vezes nós trocamos a vida da igreja por qualquer coisa, por um cobertor, por qualquer coisa. Essa é a triste realidade do nosso coração, irmãos. Mas é a verdade da palavra. Porque a palavra vem nos confrontar para nos fazer diferentes. Para a partir de hoje você considerar na balança o que é precioso e o que não vale nada, como o Israel estava dizendo para nós na semana passada. Como Paulo fez, como está lá em Filipenses capítulo 3. Ele considerou tudo que ele tinha nessa vida, todo o seu pedigree, toda a sua formação, todo o seu dinheiro, todas as suas benesses, como excremento de animal, em comparação com a sublimidade do conhecimento de Cristo. E por onde vem o conhecimento de Cristo, irmãos? Será que você está lá sentado e cai na sua cabeça? Talvez você ache que é assim, porque você viu muitos pregadores dizer que agora vai cair uma coisa poderosa na sua cabeça. Mas às vezes o que cai na sua cabeça é um espírito maligno, um espírito de engano. Mas da palavra de Deus vem essa bênção maravilhosa. Por isso que ela é preciosa. Por isso que nós temos que estar disponíveis para ela. E é isso que o Evangelho fez na vida dos Tessalonicenses. Tornou eles parecidos com Jesus. Tornou eles parecidos com os apóstolos. Sabe o que acontece nos cristãos do nosso tempo, irmãos? Eles são parecidos com o diabo. É o diabo que busca os seus próprios interesses. Eles são parecidos com o diabo, porque é o diabo que tem o coração cheio de orgulho e altivez. É o diabo que não suporta o fato de que Deus está sentado no mais alto sublime trono e ele queria ser o governador de tudo. Por isso ele quis botar o seu trono acima das estrelas de Deus. E todas as vezes que isso é reproduzido em nós estamos sendo parecidos com o diabo. Todas as vezes que nós estamos angariando posições, nós estamos sendo parecidos com o diabo. E aliás, o diabo engana os homens de muitas formas. Eu lembro do que uma vez o irmão Gino falava que o irmão Roger havia mostrado para ele no microscópio como era um tecido cancerígeno e os estágios da morte naquele tecido. E a primeira coisa que acontecia com o tecido
A primeira coisa, melhor dizendo, que acontecia nas células daquele tecido, era que elas perdiam a sua definição. E é isso que muitas vezes acontece conosco, irmãos. É isso que acontece no mundo. Já não se sabe mais o que é um homem, já não se sabe mais o que é uma mulher, já não se sabe mais o que é o evangelho. Tudo está indefinido. Esse é um sinal de malignidade. E ela ia se deformando até se tornar uma aracniforme. E o último estágio dela, sabe como é que era? Dessa célula cancerígena, ela ficava em um estágio chamado serpentiforme. Ela estava totalmente morta, destruída. Mas o primeiro sinal de malignidade era o núcleo sem definição. É isso que nós vemos no mundo. O pior, irmãos, é isso que nós estamos vendo entre muitos que se dizem cristãos. Que nada está claro para eles. Eles não sabem nem o que é o evangelho. Eles não têm testemunho nenhum daquilo que creem. Eles têm uma mistura, principalmente no Brasil, com cultos africanos, com cultos aos espíritos da floresta. Às vezes você olha um culto cristão, você diz, não faz diferença nenhuma entre um culto desse, entre aspas, e um centro de macumba. O estranho é a normalidade dessas coisas. E a aversão à palavra de Deus. Porque as pessoas têm aversão à palavra de Deus. Sabe por que as pessoas têm aversão à palavra de Deus, irmãos? A estratégia é bem definida. Porque através dela, vem a vida ao coração do homem. Através dela vem a fé. Através dela vem a transformação. Ela é o instrumento usado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a receita. O Espírito Santo é o remédio. Mas ele usa o quê? A receita. Os irmãos entendem, irmãos? Você lê a palavra de Deus e está a receita. E se você ficar só com a receita, você vai continuar doente e vai morrer. Mas se nós recebermos, através dela, o remédio de Deus, nós vamos ser transformados, nós vamos ser curados. Todas as atitudes e características de Cristo vão estar impressas em nós. E seremos imitadores de Cristo. Não teremos mais a forma do mundo, teremos a forma do Filho de Deus. Mas como nós somos cheios de carnalidade, irmãos, no começo vai ser apertado. Porque tem muita carne para cortar. É igual quando você está acima do peso e tenta passar na catraca. Né? Daí você se esforça. Por quê? É porque a catraca não cabe a uma pessoa? Não, é porque tem muita carne. Se nós estivermos bem slim, passamos até por debaixo da catraca. Não é verdade, irmãos? Você vai achar que servir a Deus se tornou mais fácil. Por quê? Porque o caminho não é mais estreito? Não. É porque você era gordo demais para o caminho estreito. Os irmãos entendem, irmãos? E não tem nada a ver com a nossa capacidade, irmãos. É a capacidade que vem de Cristo. Fora dessa realidade é só religiosidade. Aí que não passa pelo buraco da catraca. E só se machuca e não passa. Não passa pelo caminho. Porque a capacidade de passar pelo caminho vem de Deus. Aliás, se os irmãos notarem, João capítulo 10 diz que Cristo é a porta. João capítulo 14, verso 6 diz que Cristo é o quê? O caminho. Ele é a porta de entrada, ele é o caminho que nós seguimos. E ele é o nosso destino final. Então, nós estamos quase que como numa escada rolante quando nós entendemos essas coisas. Nós entramos por Cristo e nós permanecemos com os nossos pés em Cristo e o Senhor, através da sua palavra e do seu Espírito e da cruz que vai lidar conosco para cortar o velho homem, vai nos conduzindo nesse vivo caminho. Até nosso destino final, que é o céu. E qual é o propósito de Deus nisso tudo? Nos tornar semelhantes a Cristo.
nos fazer imitadores de Cristo. E como é que nos tornamos imitadores de Cristo? Segue o verso. Tendo recebido a palavra. Lembrava de terça-feira aqui que nós falamos para os irmãos? O que a Bíblia diz? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Sede praticantes da palavra e não ouvintes. Aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que vê o seu rosto natural no espelho e quando sai, esquece da sua aparência. Mas aquele que atenta à lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, diz o texto que será feliz em tudo que realizar. E veja como isso não é coincidência, irmãos. A palavra de Deus continua operando. Por isso que, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, Paulo diz assim ao filho Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E ele diz: E o que de mim aprendestes, na presença de muitas testemunhas, transmite a homens idôneos, para que esses transmitam a outros. Sabe o que é isso, irmãos? Esse é o rio da vida do Espírito Santo. É o rio da vida de Deus que continua seguindo o seu curso e atingindo ao longo da história muitos pecadores que foram banhados nesse rio a ponto de serem absorvidos por ele e a partir desse momento começam a manifestar as características desse rio. Aquilo que de mim aprendestes, transmite a homens idôneos. E Timóteo faria o quê? Ensinaria a outros. E esses outros fariam o quê? Ensinariam a outros. Não nasceu conosco, irmãos. Nós estamos aqui reunidos há 2023 anos depois. Isso não é nosso. Isso começou com Deus em toda a eternidade. No supremo propósito de Deus, que Cristo fosse o centro de todas as coisas, que Cristo fosse tudo em todos, e todos foram incluídos por meio da obra de Cristo nesse propósito. E os apóstolos foram incluídos nesse propósito. Eles receberam o Evangelho, eles transmitiram o Evangelho a homens idôneos, esses homens transmitiram o Evangelho a outros, e essa tocha está passando de mão em mão, chegou até você hoje. Para você assumir a responsabilidade de levar adiante, levar para a sua família, levar para os seus entes queridos, levar para todas as pessoas que estão ao seu redor o evangelho da graça de Deus, não por obras, o evangelho da justificação pela fé, baseado na única obra que é capaz de salvar-nos, a obra do Senhor Jesus Cristo. Ele nos foi confiado para que, como homens idôneos, transformados, possamos seguir adiante evangelizando a outros, para que a palavra de Deus se propague e seja glorificada. Esse é o propósito que deveria ser a sua vida. No seu trabalho, na sua escola, por onde você anda. Que a palavra de Deus se propague e seja glorificada. Você recebeu a palavra, irmão? Você tem ouvido a palavra domingo após domingo? Você tem exercido, como os tessalonicenses fizeram, esse acolher da palavra, esse apegar-se à palavra. Ou você ouve a palavra e você se esquece da palavra e você segue a sua vida como se não existisse futuro, como se você não fosse julgado por Deus por aquilo que você faz. O que nós temos feito com aquilo que nós temos ouvido? Esses homens receberam a palavra, irmãos, em circunstâncias muito diferentes das nossas, brasileiros. O verso continua dizendo assim: eles receberam a palavra em meio de muita tribulação. Que tribulação nós temos passado, irmãos? O que você define como tribulação?
Você já foi espoliado de alguma coisa que lhe pertence? Você já foi surrado por causa do Evangelho? Eu já fui surrado por causa do Evangelho? Eu já fui levado à justiça por causa do Evangelho? Já fui colocado diante de governadores para dar conta das minhas palavras, porque as minhas palavras, elas infringem a lei imposta pelo Estado? Isso já aconteceu com algum de nós, irmãos? Sabe, teve um irmão em Tessalônica chamado Jason, que na semana da sua conversão aconteceu com ele. Eles foram até a casa de Jason e não encontraram Paulo e os irmãos e arrastaram Jason até o tribunal. E ele de cara teve que pagar uma fiança e se comprometer para que pudesse sair em liberdade. Mas eles receberam, mesmo assim, a palavra, nas circunstâncias mais adversas. Os irmãos entendem, irmãos? E nós desobedecemos a palavra em meio a regalias, em meio a uma vida fácil. Todos nós aqui vivemos como um rico dessa época. Não nos falta água, não nos falta luz, não nos falta comida, não nos falta nada. Nós não temos motivo nenhum para reclamar. Eles tinham os motivos nossos e muitos mais, mas eles receberam a palavra em meio à tribulação. E o que diz mais? Com alegria no Espírito Santo. Sabe que cena que me vem à mente, irmãos? Me vem à mente uma azeitona, fruto da oliveira, que quanto mais é espremida, mais azeite produz. Porque essa é a figura do Espírito Santo. Quando o crente mais é espremido, mais ele exala o bom perfume de Cristo. Mais sobre ele está o bálsamo do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo é uma marca da vida cristã. Em meio à aflição e tribulação, com alegria no Espírito Santo. Irmão, quem é que pode fazer alguma coisa contra um cristão? Se surrarem ele, ele tem alegria no Espírito Santo. Se tomarem suas posses, ele tem alegria no Espírito Santo. Se tirarem a sua vida, eles antecipam o encontro dele com Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vão tirar a tua vida por conta do Evangelho. Irmão, se tirarem a sua vida por conta do Evangelho, você entra, bem-aventurados, aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Os irmãos lembram que há uns anos atrás apareceu um vídeo estarrecedor na internet, em que um grupo terrorista islâmico levava vários cristãos numa praia e arrancavam a cabeça deles com uma faca, irmãos. Os irmãos lembram desse vídeo? E foi entrevistada a mãe de um deles. E daí perguntaram para ela o que ela diria para a pessoa que tinha cortado a cabeça do filho dela. Aquilo foi assustador, né, para a nossa realidade. Porque ela disse que o agradeceria. Porque ele fez com que fosse garantida a entrada do filho no reino dos céus e que o filho reinaria com Cristo. Porque deles é o reino dos céus. Os irmãos entendem, irmãos? Se isso é assim, irmãos, que dirá as nossas reclamaçõezinhas? O fato é que os nossos olhos têm sido tirados de Cristo e de todas as bênçãos que podemos receber em Cristo e que temos em Cristo e podemos usufruir de Cristo. Esses irmãos receberam a palavra em meio à tribulação. E a tribulação é uma bênção. A tribulação é a peneira, irmãos, de Deus. É o filtro de Deus para provar quem é crente e quem não é. Porque
o solo rochoso no meio da tribulação, foge. Porque não tem raiz nele. Mas aquele que tem a Deus de verdade em meio à tribulação, permanece cada vez mais firme. E quanto mais espreme ele, mais alegria no Espírito Santo. Isso aconteceu com o Filho de Deus. O Filho de Deus foi moído e exalou um bom perfume. Os apóstolos foram moídos e receberam com alegria e exalaram um bom perfume. Os cristãos são moídos, foram mortos aos milhares. Teve um governador romano que queimou cristãos durante mais de um ano em comemoração. Todos os dias as cidades eram acesas com as tochas que eram os irmãos sendo queimados. E o sangue dos mártires, diz os historiadores, era a semente do evangelho. Todos esses Césares morreram. E nem são mais lembrados. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Permanece para sempre. Todos aqueles que se levantaram contra ele caíram, como diz o Salmo 2, e continuarão caindo. E quanto mais se levantam contra o evangelho, mais Deus recebe os frutos para ele. E mais o evangelho avança. Porque aquilo vai sendo, irmãos, como Paulo disse aos filipenses. Não quero, irmãos, ele diz. Quero, portanto, vou ler para os irmãos aqui. Filipenses 1. Quero ainda, irmãos, ele diz, está na cadeia, cientificar-vos, 1:12. Que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Estava numa cadeia romana. E ele continua dizendo, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E ele diz, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha o contrário, irmãos. Prenderam o Isa. O Isa está na cadeia. E você já está pensando assim, se prender o Isa, eu sou o próximo. Não é verdade? Vou ficar bem quietinho em casa. Não, irmãos. O evangelho funciona ao contrário. A maioria dos irmãos eram estimulados no Senhor pelas aflições e tribulações do apóstolo Paulo. Estimulados no Senhor, vamos ver pelo quê? Pelas minhas algemas. Ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Estimulados pelo quê? Pelas aflições e tribulações do apóstolo Paulo, que eram recebidas por ele com alegria no Espírito Santo. E o principal desse texto é, em que eles eram imitadores dos apóstolos e do Senhor? Nisso, eles receberam a palavra em meio a muita tribulação. Eles receberam a palavra em meio ao fogo. Eles receberam a palavra em meio à pressão, com alegria no Espírito Santo. Amém, irmãos? Se nós pudéssemos olhar para o mundo hoje, como é que você responderia a essa pergunta? O que os homens estão procurando? Sabe o que eles estão procurando? Felicidade. Eles vendem tudo e dão tudo que têm pela felicidade. Se a felicidade vai ser ter muito dinheiro, eles vão correr para ter muito dinheiro, para ter felicidade. Se a felicidade deles estão em algum relacionamento, eles vão correr atrás do relacionamento que os traga felicidade. Se é o poder que traz para eles felicidade, vão correr atrás de poder. Mas nós já temos a felicidade. Os cristãos já têm a felicidade. Os cristãos não estão em busca da felicidade. Os cristãos não estão procurando felicidade.
Os cristãos não estão buscando gozo e alegria. Eles têm. Ela tem um nome, Jesus Cristo. A irmã leu o Salmo 16. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Já nos foi dado. Por isso que Paulo pode olhar para os Filipenses, por exemplo, e dizer, 4:4 Filipenses, alegrai-vos, e é uma ordem, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não me venha, irmão, com a cara fechada, triste. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós somos o povo da alegria. O povo satisfeito em Deus. A nossa porção é o Senhor. Quem tem o Senhor tem tudo. Em meio à aflição, plenitude de alegria. Vão olhar para você e dizer, você é um maluco. Você está fora de si. Essa situação terrível na sua vida e você está sorrindo e alegre, você é um maluco. Você é mesmo. Aos olhos do mundo, você é um maluco. Porque você recebeu plenitude de alegria. Na presença de Deus, plenitude de alegria. Experimentar alegria no meio da aflição é fazer como aquele mártir que estava indo rumo à forca, e o algoz dele dizendo, ele tremendo, dizendo, você está com medo. Você está com medo? Daí ele olhou para o algoz e disse, não, eu estou com frio. Com medo não, com frio. Porque está frio, está nevando. Isso é ter plenitude de alegria, irmãos. É isso que faz deles uma igreja modelo para nós. Nós queremos nos tornar uma igreja modelo, irmãos. Nós estamos buscando a felicidade aonde? Nós estamos buscando a nossa satisfação, nosso gozo aonde? Nas coisas dessa vida. Então nós tornamos a forma do mundo, irmãos. Você tem cara fechada para o seu marido, para todo mundo que está ao seu redor. Por quê? Porque você tomou a forma do mundo. Porque a sua satisfação está nas coisas do mundo, dessa vida. Os irmãos entendem, irmãos? E qual é o resultado disso na vida deles? O próximo verso, 7. Dessa forma, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Os orgulhosos, cheios de arrogância, altivez, prepotentes, que só pensam em si mesmos, que querem aparecer os melhores para os outros, eles dizem, eu quero que todo mundo olhe para mim e eu seja um modelo do que é ser um homem. Mas no Evangelho a pirâmide invertida, o negócio está ao contrário, né? É um servo de Deus que está em busca da palavra de Deus, da voz de Deus, independente das circunstâncias, da aflição, cada vez que espreme mais ele, mais alegria no Espírito Santo, recebendo a palavra, tendo sua satisfação, seu gozo em Deus, como Deus sendo a sua porção, né? Esse homem, essa mulher, essa comunidade se torna um modelo de cristão. As pessoas vão olhar para ele e dizer assim, eu quero ser assim. As pessoas vão olhar para aquele grupo de irmãos e dizer, esse é uma vida que eu quero viver. Eu quero estar inserido nessa verdade. Olha como eles se amam, como eles se cuidam, como eles servem uns aos outros. Queremos ser assim. Então, irmãos, pela graça divina, servir a Deus genuinamente. Queremos viver esse ideal bíblico e real de comunidade. Como é que nós podemos fazer isso? Não tomando a forma do mundo e imitando a Cristo. O Cristo dos apóstolos. O Cristo da palavra de Deus. Amém? Ou seja, vamos nos tornar homens e mulheres da palavra, que recebem a palavra, independente das circunstâncias.
e que praticam a palavra, e que encontram a fonte da verdadeira alegria e vivem nela independente das circunstâncias. E qual é a fonte da alegria, segundo o nosso texto? O Espírito Santo. O Senhor nos ajude, irmãos, que nós possamos ser abençoados pela palavra. Independente das circunstâncias, nós possamos receber a palavra, para que sejamos por Deus transformados por meio da sua palavra. Amém? Proclamando